Oi, eu sou a Manuela, eu tenho 13 anos de idade e estou participando da primeira edição do Experiência do Lar para Adolescentes. A minha expectativa era extremamente alta, porque eu tenho uma amiga pela qual fez o curso Experiência do Lar para Adolescentes em Cascavel e ela foi lá e comentou comigo. Então eu fui lá e comentei com a Uli e daí eu criei muita expectativa. Quando eu soube que eu consegui me inscrever, as minhas expectativas eram para que eu conseguisse realmente ter um amor pelo lar. Porque nós aprendemos a cuidar do lar, mas a gente sabe que para a maioria das meninas o lar é chato de cuidar. Então eu queria ter o amor e entender o porquê que eu tinha que cuidar do lar. Quando eu comecei, eu me senti muito amada, eu tive muito amor pelas meninas, pela Oli, pela Monique. Então foi muito gratificante essa parte, porque a gente conseguiu compartilhar as nossas coisas, as nossas dificuldades. E as coisas que mais me chamaram a atenção, alguns princípios, foi o princípio do também, o princípio da mesa, os temperamentos. O princípio do também é fazer além do que foi pedido ou fazer algo que não foi pedido. E eu fui lá e fiquei muito atenta a esse princípio e esse princípio mudou total diferença dentro da minha casa. Também se portar mais com as pessoas de dentro do que com as pessoas de fora, porque as pessoas de dentro são mais importantes pra gente, né? E a gente sabe que acontecem muitos conflitos dentro da nossa casa, mas é muito importante que a gente saiba lidar com cada um. Bom, eu sou o Fernando, pai da Manuela. Quero falar um pouquinho do que foi o curso para nós. A gente entende e vê a necessidade de todos os cursos da EAV, né, a importância que ele tem. E essa porta aqui se abriu para os adolescentes, a gente já viu que é um grande avanço para as famílias e não foi diferente na nossa casa. A gente viu o comprometimento, principalmente o comprometimento da Manuela, a sede que ela teve de fazer esse curso, a animação que ela ficou. E na prática, o dia a dia foi assim, a gente começou a perceber o interesse dela pelas coisas. Ela já é uma menina que cuida da casa, né, porque nós trabalhamos fora. E ela começou a entender isso não como um sacrifício, mas como uma honra, uma forma de honrar pai e mãe. Ela teve uma aula que é o momento de honra, que ela quis honrar a família e ela fez algo especial, algo que agradasse a família. Foi lá e preparou um alimento todo especial. E a gente entende que isso são princípios que, infelizmente, têm sido perdidos na sociedade. E o curso a gente viu que o intuito maior é resgatar essa honra familiar, esse tempo familiar, e para nós foi maravilhoso. Também o princípio da mesa, eu entendi que na mesa a gente conserta algumas coisas, a gente resolve conflitos, a gente compartilha coisas da nossa vida, coisas que aconteceram boas, coisas que aconteceram, coisas ruins, e a mesa é um lugar extremamente importante. E hoje em dia, muitas pessoas têm se esquecido disso, né? Até antigamente, pelo menos, a gente não se importava em algumas vezes ir lá e jantar no sofá, assistindo um filme, mas depois eu soube a importância de estar em comunhão, sem uma tela na frente, para a gente estar conversando mesmo. E os pequenos detalhes contam. Então, também eu entendi o que foi designado a mim como mulher. Eu sei que sou jovem, então a gente sabe que esse trabalho também é para quando nós formos casados e tivermos filhos, mas entender que você tem a missão de transformar o seu lar em um lugar de paz e amor é incrível. É muito maravilhoso e é muito bom. A gente entende que a gente tem essa missão, que a gente carrega esse peso e não é um peso ruim. É para você entender o que Deus fez e escolheu você para fazer. Então, hoje em dia, as mulheres, elas são muito mal faladas, aquelas que escolhem ser submissas, aquelas que escolhem cuidar da casa. E a experiência do lar mostra que isso não é para ser mal falado, isso é maravilhoso você ter a sua casa para cuidar, é maravilhoso você ter os seus filhos para cuidar. E você conseguir fazer com que a sua casa seja um lugar aconchegante, um lugar de paz e amor, um lugar que a família se sinta feliz em estar é muito bom. Então, se importar com os outros foi uma coisa que realmente foi lá e tocou muito meu coração. Os detalhes, ficar atenta aos detalhes, entender também a questão do temperamento. Eu sou sanguínea,
Mas, por exemplo, meu pai, ele é mais calmo, eu sou mais agitada e muitas vezes a gente pode se discordar em algumas coisas, mas esse é o meu jeito e esse é o jeito dele. Então a gente entende que algumas vezes, em algumas situações, a gente tem que entender o lado do outro e o que o outro pensa também. Eu sou a Tati, né, a mãe da Manu. Como o Fernando disse, a Manu ela já tinha realmente um amor em fazer as coisas da casa. E como nós vimos a experiência do lar, não é só a casa, né? Mas é ser uma anfitriã, é expressar ali o amor e o cuidado pela família. Mas a gente percebeu assim a dedicação, né? A sede pelo curso, que ela queria muito fazer o curso, e quando ela começou a fazer o curso, a dedicação ali nas tarefas e também colocando em prática. E realmente o que mais assim, o que chamou a atenção dela foi essa questão da honra. Até lembro um dia que ela queria muito honrar o Samuel. E ela preparou e ela tinha que comprar os ingredientes para a janta. E aquele dia ela não conseguiu comprar, acho que não deu tempo, aí acabou a reunião de oração, ela queria, vamos mãe, vamos, ela queria que eu levasse ela no mercado para ela comprar ainda a carne, tudo ainda para fazer uma janta para o Samuel. E aí a gente não conseguiu levar ela, porque daí a Cristina chamou ela para ir na sala de oração orar. E ela falou assim, quer saber? E ela, uma surpresa, quer saber? Então hoje não vai dar. E ela ficou bem decepcionada, porque ela queria fazer o momento da honra. E ela é bem isso, de preparar a mesa, honrar, fazer algo que a gente gosta. Não, hoje vocês podem ficar ali quietinho, sentado no sofá, porque eu vou preparar algo para vocês. Eu quero servir vocês. E aí ela sempre já teve essa alegria em fazer. Mas com o curso a gente percebeu que ela quis fazer muito mais, porque ela sempre dizia assim que ela queria, quando ela casar, né, ter a família dela, ela queria passar para os filhos dela lembranças boas. E com o curso, ela sendo adolescente, ela quis passar para nós lembranças boas, coisas, fazer algo para nós, para a gente sempre lembrar, né, o carinho e o amor. Então o curso trabalhou ainda mais isso, essa questão aí do interior, de honrar, de ser uma anfitriã, de fazer não por peso, mas fazer com amor. O primeiro dia, que foi o dia que a gente foi lá e soube como que era a experiência do lar, eu tava lá e daí eles foram lá e pediram pra gente fechar o olho. E daí eu me deparei, depois que eu abri o olho, com uma carta. E daí era a carta do meu pai e da minha mãe. E eram deles falando o quão eu era importante para eles, que eles queriam que esse curso fosse gratificante para mim. E isso tocou muito meu coração, eu desabei em choro. Posso falar que assim, a maioria dos dias que eu fui, eu desabei em choro. Então assim, foi um momento muito bom. Eu entendi o amor que eles estavam transmitindo ali. E a parte também da culinária. Foi a primeira vez que eu estava em dupla com a Lavínia e eu meio que fui a sucessora dela, vamos dizer assim. Eu fui a assistente dela. Então, ela pedia para fazer as coisas e eu estava fazendo. Isso não foi uma coisa ruim. Então, eu também entendi a questão da submissão, que foi algo gratificante. A gente conseguiu fazer, a gente estava fazendo risoto de champignon, a gente conseguiu fazer e não foi algo que, nossa, meu Deus, eu me senti rebaixada. Não, foi algo muito gratificante, foi algo muito gostoso. A gente foi lá e experimentou as coisas uma das outras enquanto a gente estava fazendo a comida e depois a gente foi lá e comeu e foi muito gratificante. Aquele dia a gente riu demais, foi um momento muito bom e foi um momento para a gente se aproximar também.